eu quero te fazer uma pergunta. E se no lugar de esperar anos e anos por um transplante, você pudesse ter um tecido impresso sob medida? Ou se a medicina fosse tão precisa a ponto de personalizar cada prótese, cada peça, cada solução? Esse futuro já começou e está sendo construído por uma startup brasileira que une bioimpressão, inteligência artificial e materiais avançados para transformar a saúde. Hoje a gente conversa com Ana Luísa Milás e Pedro Xavier Rodrigues, fundadores da 3DBS, uma das líderes nacionais nessa revolução biotecnológica. Sejam muito bem-vindos, Ana e Pedro, é um prazer falar com vocês. Olá, boa noite, um prazer, prazer é nosso. Boa noite, Pedro, tudo bom? Pedro, acho que é o seu microfone. Acho que eu não estou ouvindo o Pedro, mas vamos fazer o seguinte? Tudo bem? Eu vou começar. Boa noite. Eu vou começar com você, Ana, porque o trabalho de vocês mexe com uma coisa muito profunda, né? É a ideia de curar, de restaurar, de reinventar a vida com tecnologia. De onde surgiu esse propósito e como é que é despertar tanta esperança num campo que ainda parece distante para muita gente? Da onde surgiu a ideia da 3DBS, né? Eu sou uma cientista, bióloga, com uma trajetória bastante inter e multidisciplinar para trabalhar nesse ramo da biofabricação, que a gente chama, e da engenharia de tecidos, que são áreas para reconstrução de tecidos humanos e animais, a partir de tecnologias que vieram das engenharias. Então, durante toda a minha trajetória, eu fui trabalhando com essas tecnologias que hoje a 3DBS trabalha, que é a bioimpressão 3D e a eletrofiação ou electron spinning. E essas tecnologias são utilizadas com base em polímeros, com base em células, né, e biomateriais para reconstruir biomiméticos, para mimetizar tecidos humanos, né, e animais, como você comentou, pequenos pedaços de cartilagem, de osso, de pele, e que no futuro vão servir como soluções para a medicina regenerativa. A 3DBS começou com uma ideia, um sonho de 3 sócios, né, que se uniram, eu, o Pedro, que está aqui, e o Hamilton, nosso terceiro sócio, cada um com o seu expertise, com o seu background diferente. Eu como bióloga, o Pedro como business, né, estrategista de inovação, da parte da administração, e o Hamilton que constrói esses equipamentos, essas impressoras 3D e essas eletrofiadoras para produzir esses tecidos, há 7 anos atrás. Sensacional, Ana. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. A bioimpressão ainda é vista como uma tecnologia de fronteira, né? O que já é real hoje no Brasil e o que ainda está em fase experimental? Essa é uma ótima pergunta, viu? Hoje, o que a gente observa é que essa tecnologia está sendo cada vez mais incorporada e institucionalizada em universidades, centros de pesquisa, áreas de P&D de empresas. Quando a gente pensa num tecido biofabricado chegando no corpo humano, a gente está olhando para o desenvolvimento de um produto de terapia avançada baseado em engenharia de tecidos. Então, a biofabricação está muito ancorada nessa expectativa de prover o campo da saúde com órgãos bioimpressos, com tecidos de fato funcionais. A realidade é que hoje nós estamos exponencializando a capacidade de pesquisa nesse campo. Então, muitos pesquisadores estão fazendo a translação da biologia tradicional, digamos assim, em 2D para a biofabricação em 3D. E isso vem crescendo exponencialmente, mundo afora. É um mercado que vem crescendo muito pujante. O que é realidade hoje? Muitos tecidos, como modelos in vitro, com células humanas biofabricadas, já estão sendo fornecidos para a área de cosméticos, para a área de farmacêutica, para a área de saneantes, para brinquedos, para testar a segurança e eficácia desses produtos. Muitos alimentos, como a proteína cultivada mesmo com a célula bovina, já é uma realidade, onde você tem grupos de pesquisas e empresas surgindo, explorando a biofabricação. E no campo do mercado da ciência, né, você tem uma gama de pesquisas, aí sim, em medicina regenerativa, produtos de terapias avançadas, que vão cada vez mais reproduzir tecidos e complexificá-los, visando um dia chegar num órgão biofabricado, num produto biofabricado. Oi, Ana, eu ia perguntar agora para você, Ana. Como é que as pesquisas que vocês estão desenvolvendo aí em Campinas, que pode possibilitar até a redução de uso de cobaias animais, né? Vocês estão usando mais as tecnologias que vocês estão desenvolvendo aí de bioimpressão. O que já pode ser aplicado de forma concreta e o que ainda vai depender algum tempo para ser concluído?
Legal. O que a gente tem de produtos já fornecidos e no mercado de forma concreta, tecidos reconstruídos? Nós temos modelos de pele humana reconstruídas, então são modelos reconstruídos a partir de células humanas mesmo, então são muito mais preditivos do que uma cobaia animal como um rato, um camundongo, que até então eram utilizados pela indústria cosmética. A indústria cosmética, hoje, atualmente, não pode mais usar essas cobaias animais para o teste dos seus componentes, né? Dos seus cosméticos, dos seus produtos. Então, a gente tem os modelos de pele, que a gente fala de pele completa e somente a epiderme, que é mais utilizada realmente mundo afora. A gente tem o modelo de barreira intestinal, então é um pequeno pedaço, uma pequena função do intestino que é simulada em tecido, que também é produzida a partir das nossas bioimpressoras, da nossa tecnologia na 3DBS, e os modelos de esferoides de fígado. Nos esferoides de fígado, a gente tem pequenos blocos celulares que combinam 2 tipos celulares que a gente tem no nosso fígado, e esses blocos celulares produzem até a bile. E eles podem ser usados pela indústria farmacêutica, cosmética, de alimentos, para o teste de novas drogas, por exemplo, sem utilizar nem cobaia humana, nem a cobaia animal, ou pelo menos conseguir reduzir o uso desses animais. Uhum. E falar com o Pedro agora, Pedro. Vocês começaram a atividade de vocês em 2017, né? Fornecendo esses equipamentos de biofabricação, né? Com biomateriais e tecidos reconstruídos. Agora, esses produtos já estão espalhados por várias universidades aí do Brasil afora e até instituições de outros países, né? Como Alemanha, Portugal e Chile. Como é que está essa diversificação, essa disseminação desses produtos pelo mundo afora? Que ótima pergunta. Ela vem crescendo, é um crescimento desse mercado, ele está na casa de 16% ao ano, né? Então, ele é um mercado que cresce com bastante vigor. Esses equipamentos hoje, eles estão atendendo pesquisadores da área de ciências biológicas, ciência dos materiais, própria área da saúde, que vem desenvolvendo pesquisas nesses campos, né? Então, isso vem crescendo muito forte, tanto no Brasil como no mundo. Quando a gente começa, a gente observa que esses equipamentos estavam chegando num valor muito alto e que eles também demandavam uma necessidade de treinamento, de customização, né? Então, a gente passa a oferecer os equipamentos também atrelados a um apoio científico-técnico durante a execução dos projetos. Então, a 3DBS hoje ela já tem diferentes universidades, né, como a Federal do Rio de Janeiro, Unicamp, Federal do Pará, Rio Grande do Sul, como clientes, e também lá fora, né, no Chile, em Portugal, na Alemanha, né? Então, os nossos equipamentos, eles têm uma possibilidade de ser diferentes com as demandas de diferentes linhas de pesquisa, né? E isso acaba sendo muito prático para o pesquisador que está na ponta, que está desenvolvendo, que está pensando numa determinada funcionalidade, né? Bom, maravilha, Pedro. Hoje a gente está conversando, para quem está chegando agora, a gente está falando com a Ana Luísa Milazzi e com Pedro Xavier Rodrigues, fundadores da 3DBS. Ana, vamos lá, vocês não estão falando só em inovação, vocês estão fazendo ela acontecer aqui. Como é que é empreender com alta tecnologia num país como o Brasil, que ainda tem tantos desafios de base? É desafiador, é muito desafiador, mas ao mesmo tempo a gente sabe que temos cabeças e cientistas e ciência e universidades maravilhosas aqui, né? Eu e o Pedro viemos da Unicamp, hoje a 3DBS está incubada na Faculdade Mandic, no Hub de Inovação da Mandic, que é uma faculdade privada de odontologia e medicina, isso é muito importante para a 3DBS. E a gente tem, por estarmos em São Paulo, nós temos a FAPESP, que é o principal órgão de financiamento para pequenas empresas, como uma startup de base tecnológica, que é o nosso caso. Então, a gente teve projetos PIP aprovados desde o nosso ano zero, de 2017, e temos também projetos financiados pela FINEP, o que é muito importante. Então, assim, nós estamos em pé de igualdade com o que acontece no mundo com essas tecnologias de bioimpressão 3D e de eletrofiação. E a 3DBS teve um papel muito importante aqui no Brasil, é que ela trouxe a primeira vez a tecnologia de bioimpressão 3D que chegava aqui só por importação, a preços exorbitantes para pesquisadores, para universidades, para pequenas empresas e tal. Então, a 3DBS veio para democratizar essas tecnologias no Brasil, o que é muito importante. Mas sim, é desafiador, principalmente com relação
a regulamentação, a validação desses produtos que saem desses equipamentos, né? A gente passar por testes clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, ter financiamento para isso e colocar esses produtos biofabricados no mercado. Sensacional. Olha, Construction 3D mandou aqui muito top falando sobre a entrevista. Muitíssimo obrigada. Agora, Pedro, a gente está vivendo um momento em que ciência, tecnologia e humanidade estão se cruzando como nunca, né? Como é que vocês enxergam o papel ético dessa nova era, onde a gente pode criar partes do corpo humano com uma máquina? Olha, essa é uma pergunta muito interessante, né? Todas as tecnologias, elas acabam tendo, né, a sua dimensão positiva e a sua dimensão negativa. O controle ético dessas tecnologias é extremamente importante, né? Hoje, quem regula todo o desenvolvimento desse tipo de produtos biofabricados é a Anvisa, no caso brasileiro, né? E outras agências reguladoras como a FDA e a EMA na Europa. Você tem todo um controle científico do desenvolvimento científico na academia, né? Então, esse acho que é um ponto primordial, né? A gente sempre está pensando da onde está vindo esse conhecimento, quais são os centros que estão por trás desse conhecimento. Quando a gente pensa em como essa tecnologia vai evoluir, realmente cabe ter uma certa preocupação e pensar em como, principalmente, ela vai ser democratizada, né? Se o que nós estamos discutindo são produtos de engenharia de tecidos que vão chegar universalizados ao mercado, independentes da classe social e do custo, né? Então, esse é um ponto de como essas políticas vão induzir, vão trazer esses produtos de forma universalizada. A gente ainda não tem, no momento, a liberação de mercado de um produto de terapia avançada baseado em engenharia tecidual no Brasil, né? Então, quando você discute com a Anvisa, você tem ainda a preocupação de como que isso vai ser controlado, como é que se dará o uso das células, dos centros de processamento celular, né? Quando a gente pensa num bloco muito importante dessa tecnologia, que é a célula-tronco, como ela é utilizada para se diferenciar para outras células, existem barreiras científico-técnicas, né, do ponto de vista de como isso vai se dar de forma universalizada, né, para diferentes pacientes, a fonte da célula para diferentes pacientes. E existe também a questão discutindo a ética do uso da célula-tronco, né? Então, isso hoje também é um outro ponto. No caso da Constituição brasileira, também é importante observar, né? A Constituição brasileira veda a venda de células, né? Então, as células, elas não podem ser comercializadas, elas têm um sistema de serviços e diferentes arranjos onde, então, ela é fornecida. Então, com certeza, esse é um ponto que a gente vai ver crescer cada vez mais na medida em que a gente vê o desenvolvimento dessas tecnologias. O que a gente sempre vê e discute, né, é que as tecnologias na área da saúde, elas passam por um desenvolvimento, às vezes, com solavancos de discussões éticas, né? Então, quando a gente, por exemplo, observa o primeiro transplante de coração, né, de um paciente para um outro paciente, essa decisão em cima do médico, a gente vê que houve uma grande discussão ética, né? Como tecnologias como a fertilização in vitro, também teve várias discussões éticas sobre o uso da técnica e tudo mais. E hoje, quando a gente olha para trás, a gente observa de que há, sim, uma discussão e há uma discussão social e que isso é incorporado. Então, o futuro ainda tem que passar por bastante discussão sobre esse tema. Vamos voltar à Ana. Ana, quais as barreiras ainda que precisam ser enfrentadas, né, nessa parte tecnológica que vocês não enfrentaram ainda? Porque ainda tem muita coisa importante aí em termos de tecidos humanos mais complexos para a bioimpressão, né? Qual o desafio maior a enfrentar daqui para frente? Você está com o microfone fechado, Desculpa, Ana. Pessoal. O desafio maior que a gente enxerga nesse campo está muito relacionado ao que o Pedro está falando, da gente caminhar junto com as agências regulatórias, para que a gente coloque isso no mercado de forma eficaz e segura, né? Então, é muito importante que tenha a Anvisa trocando sempre e se comunicando com a gente o tempo todo, né? Com as empresas que estão desenvolvendo esse tipo de produto. A gente tem desafios relacionados à logística, à reprodutibilidade, principalmente, desses tecidos vivos. Quando a gente trabalha com a impressão 3D de um parafuso de titânio que vai entrar na odontologia, de algo que é inanimado, que não é vivo, a gente consegue fazer uma linha de produção e reprodutibilidade. Agora, quando a gente está trabalhando com reconstrução de tecidos que envolvem células, a gente esbarra
numa variação muito grande. E isso é muito desafiador para quando você quer fazer, por exemplo, uma batelada de 100 peles com exatamente as mesmas características. Porque a gente sabe que as nossas células, cada unidade de célula que a gente tem no corpo, tem uma característica e uma personalidade diferente. Então, é muito desafiador ter essa reprodutibilidade de tecidos. E também a logística. Como que a gente produz, e isso é um desafio mundial, tecidos aqui em São Paulo que vão precisar ser transportados para um hospital na Amazônia, ou para um hospital no Recife, ou para um hospital que é lá no Sul. Isso a gente ainda está aprendendo e a pensar em possibilidades do tipo, eu vou ter que ter um equipamento de bioimpressão dentro de cada hospital e lá eu vou produzir esse tecido? Como que esse tecido vai ser produzido de maneira ética, trabalhando com a célula do próprio paciente, e assim vai. E também os desafios relacionados ao financiamento dessa área, investimento nesse campo, que é muito custoso ainda. Deixa eu aproveitar só para fazer um parênteses. A Camila Yamashita, minha xará, mandou aqui, ó, discussões como essa são fundamentais para o desenvolvimento e a disseminação de conhecimento na área da engenharia de tecidos. Muito obrigada, Camila. E o Arthur Anequino fez exatamente a pergunta que eu estava louca para fazer para vocês. Ele diz o seguinte, ó, hoje em dia já se tem uma ideia sobre o que é impressão 3D e como ela é feita. Pode explicar um pouco sobre como funciona o processo de impressão 3D biológica e quais materiais utilizados? E era exatamente isso que eu queria saber. Quando a gente fala de impressão 3D, pelo menos o que vem na minha cabeça na mesma hora é o aço, é o plástico, para a gente criar. Mas como é que se cria pele através de uma impressão 3D? Como é que se cria um órgão através de uma impressão 3D? Qual é o material que vocês usam? Muito boa questão, Arthur. Obrigada, Camila. Como que a gente faz, né? As bioimpressoras 3D são adaptações das impressoras 3D convencionais FDM, que o Arthur está comentando, que trabalha ou com os carretéis de polímeros, né, que são extrusados a 200, 240 graus Celsius, e a partir de um programa computacional você imprime o objeto que você quiser. Um boneco, uma ferramenta e assim vai. As bioimpressoras precisaram ser adaptadas primeiro para trabalhar na temperatura do nosso corpo ou a temperatura ambiente. Se a gente colocar uma célula na temperatura de 200 graus Celsius, ela vai morrer na hora, né? Queimada. Então, as bioimpressoras 3D trabalham com seringas e não mais com os bicos e com os carretéis, né, de polímeros. E essas seringas, elas são carregadas com polímeros. E esses polímeros são carregados com células vivas, que vem de um banco de células que a gente tem no laboratório. Essas células podem ser células-tronco, células que a gente fala já diferenciadas de um tecido de qualquer do nosso corpo, como, por exemplo, as células da nossa pele, fibroblastos, queratinócitos, melanócitos e assim vai. E essa célula carregada nesse polímero, que é, por exemplo, o colágeno, qual que é a tinta dessa impressora, né? Cada impressora tem a sua tinta. A tinta das bioimpressoras são polímeros biocompatíveis e biodegradáveis, como o colágeno, o ácido hialurônico, o alginato, a gelatina, o plurônico, que é um polímero sintético, mas que é biocompatível e que a gente consegue colocar no nosso corpo, em contato com o nosso corpo. E aí, ela precisa trabalhar a temperatura ambiente. Essa é a grande diferença. Assim, você está explicando e está super bonito ouvir a sua explicação, mas eu te confesso que eu não estou entendendo. Então eu queria pedir para você trazer para um discurso assim, mais popular, digamos assim, porque você fala do polímero e tal, e eu estou pensando, acho que eu faltei nessa aula de química. Camila, eu me perdi. Imagine um gel de cabelo, né? Essa é a base da tinta, né? Polímeros, a nanocelulose é biocompatível. Eles são plásticos, num nome mais... Ana, pera só um pouquinho, deixa só o Pedro concluir aqui. Pode falar, Pedro. Então, você tem esses materiais que são biocompatíveis, né? A nanocelulose, o alginato, e você também tem polímeros, tanto de fonte sintética, que são plásticos, como biológicas. Esses materiais que vão carregar células, porque eles são compatíveis. A impressão 3D, ela nada mais é do que uma batalha naval em 3D, né? Então, a primeira parte da impressão, ela vem igual à impressão 3D convencional. Eu tenho uma estrutura, reproduzo a estrutura e o software joga isso para a impressora. A impressora 3D convencional, ela tem esse filamento, esse FDM, esse plástico, parecendo um macarrão, né? E ele, então, aquece o plástico, derrete o plástico e monta a estrutura. Na nossa impressora, a gente tem uma seringa. E essa seringa que está carregada com esse gel.
A consistência desse gel é interessante que seja parecida com a do gel de cabelo, parecida com um creme Nivea. E aí os pesquisadores, eles então vão montar essas estruturas. No nosso caso, essa biotinta, ela está carregando uma célula e então ele vai montar uma estrutura que seja semelhante ao tecido que ele está querendo mimetizar, né? Então, qual que é a vantagem da bioimpressão 3D? É que você consegue aumentar a complexidade de um tecido biofabricado. O campo do cultivo celular já monta tecidos há algumas décadas, só que o fazem em 2D, sempre em superfície. Então, você com a impressora 3D, com um material que suporta o seu próprio peso e está carregando uma célula, você, então, monta essa estrutura, como, por exemplo, a pele. A pele, ela tem uma camada de colágeno, de queratinócitos, de fibroblastos, e essas camadas são intercaladas, como é no nosso campo, como é na nossa pele mesmo, né? Não sei se ficou mais claro agora. Ficou. Confesso que eu ainda senti que eu dei uma cabulada em algumas aulas de química, mas eu entendi melhor. Obrigada, Germano. Queria voltar ao Pedro, doutora Ana. A Ana, agora há pouco, falou da importância da FAPESP, né, que vocês tiveram apoio no desenvolvimento da tecnologia. Qual que foi a importância, afinal, da FAPESP nesse projeto? A FAPESP, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da 3DBS. Não existiria a 3DBS se não fosse a FAPESP. A FAPESP, ela tem várias linhas de fomento à ciência e tecnologia no estado de São Paulo, né, mais conhecida pelas bolsas de mestrado, doutorados, projetos temáticos, mas ela tem uma linha de financiamento específica para startups de base tecnológica ou empresas de base tecnológicas, que é o programa PIP, Inovação em Pequena Empresa. O programa PIP, ele tem 2 fases, na qual você tem 9 meses para validar um protótipo, né, tecnicamente, e você tem mais 1 ano e meio, uma segunda fase, para ser avaliado, para ser escalonado esse projeto. Então, além disso, né, então você tem esse fomento, né, que é o empurrão tecnológico, né, o Technology Push, dinheiro para pesquisa através de ferramenta de subvenção econômica. Com certeza um grande impacto, mas a FAPESP também cumpre um papel da demanda, a demanda por equipamentos em biofabricação para ciência e tecnologia. Então, boa parte dos nossos clientes são pesquisadores com financiamento da FAPESP, dessa vez dentro de institutos de pesquisa, dentro de universidades que adquirem os nossos equipamentos. Então, a FAPESP, ela funciona tanto nesse ponto de vista direto do financiamento, mas ela também atribui toda uma seriedade à pesquisa e o desenvolvimento tecnológico que está sendo realizado, porque ela tem toda uma estrutura de diretores, assessores, ad-hocs da academia que conseguem suportar todo esse ponto. E não só a FAPESP, no caso da 3DBS, a gente tem o apoio muito expressivo da Faculdade São Leopoldo Mandic, de Medicina e Odontologia. A São Leopoldo, visando o desenvolvimento de produtos inovadores, técnicas inovadoras, nos convidou para fazer parte do seu hub de inovação em saúde, e eles são fundamentais em prover um ecossistema de relação com os docentes, de relação com laboratórios de suporte na área de medicina, de relação com hospitais da rede da São Leopoldo, que permitem também todos esses projetos acontecerem. E, por fim, a FINEP. A FINEP, hoje, ela é a maior financiadora da 3DBS, uma financiadora de longo prazo, e ela também cumpre esse papel a nível federal de estar semeando, de estar investindo em projetos de base tecnológica que, querendo ou não, fortalecem todo o nosso ecossistema de inovação brasileiro, né? Maravilha. Bom, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria fazer mais uma perguntinha para cada um. Então, Ana, para muita gente o que vocês fazem ainda parece um pouco coisa de filme de ficção. Qual foi o momento mais emocionante que vocês já viveram na 3DBS? Aquele, sabe, que vocês sentiram, caramba, isso é real. Nossa, difícil, né? Eu acho que toda a história da 3DBS, assim, desde o primeiro tecido que atendeu ao mercado para substituir cobaias animais dentro de uma indústria grande como a Natura, como a Avon, né, um tecido que foi desenvolvido durante minha pesquisa e toda a minha trajetória de mais de 15 anos, com células, e você vê aquilo reconstruído com células humanas mesmo, depositado camada a camada,
As membranas eletrofiadas, que também é uma tecnologia que eu trabalho há quase 2 décadas, e a gente avançando com isso, e há um passo ainda, um passo grande, mas de chegar no mercado e de atender e trazer soluções usando esses materiais reconstruídos, né, e miméticos. Isso é muito apaixonante, é uma área que eu sou apaixonada, assim, e é isso, e trazer isso como solução é o principal negócio. Com certeza. Eu quero aproveitar só para ler aqui mais alguns comentários. A Maria Alice Amorim Garcia falou muito interessante, divulgação fundamental. Gabriela Gastaldi, parabéns à startup brasileira pela inovação e pelo trabalho incrível no desenvolvimento de tecnologias para a saúde. Um grande exemplo de ciência nacional gerando impacto real. E a Maria Alice respondeu aqui depois de novo, essencial falar do financiamento público, FINEP, FAPESP, seria imprescindível para a pesquisa no Brasil. Muito obrigada a todo mundo que está comentando. Pedro, só para a gente encerrar também, o Brasil tem uma vantagem, sabe fazer muito com pouco. A gente foi se adaptando a isso ao longo do tempo, né? Mas falta investimento, falta visão e falta continuidade. O que vocês aprenderam ao tentar crescer com tecnologia aqui dentro? Olha, eu acho que a gente tem que ter claro de que não fica devendo nada do ponto de vista técnico-científico para o que a gente vê lá fora, né? Nesse campo e em outros, a gente está no mesmo patamar de desenvolvimento. O nosso mercado brasileiro é muito amplo. No caso do mercado científico, a comunidade científica sabe da importância em apoiar tecnologias, desenvolvimento de tecnologias nacionais. Então, você tem um apoio muito claro. Convencer pessoas, né, criar sócios, ter um planejamento é sempre muito importante, né? Então, a gente tem uma visão de 10 anos, onde a gente primeiro explora os equipamentos como ferramentas, o uso em modelos intermediários dos tecidos, né, o oferecimento desses tecidos para propostas de valor já tangíveis, mas não ainda na medicina diretamente, e aí chegar em produtos em humanos, né? Então, ter um planejamento, ter pé no chão, é muito do que a gente aprendeu ao longo desses anos. Com certeza. Bom, gente, foi um privilégio ouvir vocês dois, que não estão só falando de futuro, vocês estão construindo o futuro com a gente, agora com inteligência, com tecnologia e com muito compromisso humano. Ana Luísa Milazzi e Pedro Xavier Rodrigues, muitíssimo obrigada por essa conversa e por dividirem com a gente um pouquinho desse trabalho que impressione mais ainda, que inspira. E eu quero aproveitar só antes de me despedir para fazer um pedido para vocês. Vocês podiam algum dia desses gravar um videozinho mostrando o processo todo de ponta a ponta para a gente entender e para eu aproveitar e pedir uma desculpa aí para meus professores de biologia, das aulas que eu cabulei, mas para eu poder ver na prática como é que isso funciona, porque eu fiquei bem curiosa. A gente pode fazer esse pacto aqui ao vivo? Combinado. Com certeza, Camila. Pode contar conosco. Perfeito. Então eu quero aproveitar para agradecer a presença de vocês dois aqui. Foi um prazer poder bater esse papo com vocês. Prazer. A gente que agradece. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro. Boa noite, Ana. Boa noite. Tchau, boa noite. Bom, gente, esse foi o BCTV de hoje. Se você quiser rever o nosso programa, é super simples. Acesse o nosso perfil nas redes sociais ou na home do Brasil Confidencial, porque todo esse conteúdo fica lá à sua disposição. Germano, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela parceria. Oi, Camila, eu que agradeço a sua presença aqui, sempre elegante, carismática. A gente se vê amanhã, né, Germano? Com certeza. E olha, eu quero te encontrar amanhã aqui também, porque a gente vai trazer muitas outras notícias, análises e entrevistas, hein? Eu te espero. Brasil Confidencial, um novo olhar sobre a política, a justiça e a economia.